Boa noite para você que está aí nos assistindo nessa noite. Aqui é a pastora Lígia. É um prazer estar junto com você. Estou aqui junto com a pastora Mônica. Boa noite, pastora Lígia. Boa noite, irmãos. Mais uma noite na presença do nosso Deus, né? Amém. Esse programa que nós chamamos aí, né, do Evangelho Puro e Simples, onde nós estamos aí procurando falar da palavra de Deus e convidando você a estar junto conosco aí, participando, né, pastora Mônica, para que esse programa seja gostoso, né, irmão? Ele vá adiante. A gente precisa gerar discussões. Né? E para isso a gente precisa saber o que os irmãos pensam, qual é o interesse dos irmãos, o questionamento que os irmãos têm, a curiosidade, né, pastora? Para que a gente possa desenvolver um trabalho em cima disso, né? Para que não fique um estudo bíblico, porque na verdade é um estudo, não fica um estudo maçante, né? Uma coisa assim sem graça. Então, gostaríamos que você que está aí com a gente, que está nos assistindo, pudesse, né, estar comunicando conosco também. Tem aí o nosso telefone que você pode estar ligando, que é o 99718-4387 ou o 3036-1761. Você pode estar aí falando, deixando a sua pergunta, dando a sua sugestão, também deixando o seu nome para oração, porque no final dos programas a gente procura está orando pelas pessoas, né? Então, essa é a nossa proposta de trabalho, né, pastora Mônica? É levar um estudo bíblico onde haja uma interação, né? Isso. Que não seja só nós duas falando aqui, né? Mas que você também tenha uma voz aí ativa junto conosco, possa estar também expondo aí os seus pensamentos, as suas ideias aí, em nome do Senhor Jesus, né? E estamos todos juntos aí para aprender a palavra de Deus. Na semana passada nós falamos e demos falando um pouquinho sobre a questão do evangelho, o que é o evangelho, o que não é o evangelho, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho em questão de doutrinas, né, pastora? Isso. Porque muitas das vezes o evangelho ele está afirmado em doutrinas. Isso. E o evangelho, muitas das vezes, que não é o evangelho real, ele foge dessas doutrinas ou até mesmo muda essas doutrinas ou acrescenta outras coisas como se fosse doutrina da palavra de Deus, quando na verdade não é. Então a gente hoje queria definir um pouquinho essa questão de doutrina, o que é uma doutrina, o que é doutrina bíblica, por exemplo, né? Quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente percebe que Cristo mesmo não escreveu nada. Jesus não escreveu livro nenhum, Jesus não trouxe, né, irmão, nenhum escrito, nem nada. Você pode perceber que todos os escritos vieram depois de 60 anos, 50 e poucos anos, depois de Cristo, né? Quer dizer, depois de praticamente 15 anos que Cristo tinha morrido, né? 15, 20, começou a ver os escritos. Por que Jesus não escreveu? Porque a intenção de Cristo não era escrever. A intenção de Cristo era viver, né? Ele era a palavra. Ele era o verbo, como diz a palavra de Deus. E como verbo, ele veio fazer, ele veio mostrar como era. E aqueles que o assistiram, aqueles que conviveram com ele, que viram, foi quem começaram a escrever, então, os ensinos de Cristo, ou aquilo que Cristo ensinou, né, que eles ouviram, eles passaram, então, a escrever. E depois, mais futuramente, nós vamos ver, né, dentro das Escrituras, que o apóstolo Paulo, né, na verdade, foi quem acabou fundamentando a maioria das doutrinas bíblicas, né? A maioria dos entendimentos que nós temos de doutrina, a gente vê que foi o apóstolo Paulo que foi fundamentando ali para nós, né? Então, nós precisamos entender isso. Agora, as tradições, que a gente chama tradições dos homens, ou usos e costumes, era algo que já existia na época também. Né? Muitas das vezes a gente olha, pastora, para a nossa época e acha que usos e costumes ou essas doutrinas dos homens, né, tradições, é só na nossa época que tem, não, mas já tinha na época de Cristo também. Inclusive o Senhor debateu contra isso, né? Sim. Então nós vamos ler um texto para você entender, que está no Evangelho de Mateus, né, pastora? Por favor, leia para nós. Amém, meus queridos. Mateus 15, né? Vai dizer assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e a tua mãe,
e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta. Não está mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma? Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Amém? Então a gente vai ver aí um texto onde o Senhor estava tendo alguns problemas com a tradição dos fariseus, né, pastora Mônica? Sim. Os discípulos estavam comendo, né, pegando espigas para comer e sem lavar as mãos. E eles entram com uma regra. Por que os discípulos não respeitam? Como se aquilo fosse necessário para a purificação. Era um costume, uma tradição dos homens, não era algo que tinha sido estabelecido pelo próprio Deus. Porque na lei existiam cerimoniais de purificação, mas isso que eles estavam reivindicando não estava na lei. Era uma tradição deles, tanto é que o Senhor vai falar, a tradição dos homens, dos fariseus, né? Aí o Senhor faz uma comparação com relação à lei, que era a doutrina que eles tinham. Não era? A lei era a doutrina pela qual eles se moviam, né? Até Cristo, até a nova aliança, a lei é quem comandava. Então, se você quisesse servir a Deus, você tinha que seguir a lei, não era? E aí, então, o Senhor fala, viu, mas vocês estão honrando uma tradição do homem, mas a que é de Deus, realmente, vocês não honram. E ele vai citar um dos mandamentos, que é honrar o pai e a mãe, né? E aí, eles davam uma barganhadinha nisso, né, pastora Mônica, para não honrar ou para não ter que cuidar, na verdade, do pai e da mãe, eles pegavam e diziam que eles tinham se feito oferta ao Senhor, né, que eles eram oferta ao Senhor, e tudo que eles tinham era dado ao Senhor, então eles não podiam ajudar pai e mãe. Para não ajudar, quer dizer, eles davam um jeito de tirar o corpo fora. Mas o que importava, o que Jesus vai mostrar para eles ali, era a importância da lei, do ensino que se tinha da lei, e não da tradição dos homens, porque as tradições elas mudam. Sim. Né? O problema da tradição é isso. O que para nós aqui é uma coisa, por exemplo, vamos ver, a gente, por exemplo, quando eu morava em São Paulo, a gente usava muito aquela palavra tranqueira, né? Porque para nós tranqueira lá é lixo. Sim. É coisa assim que não tem serventia, que a gente deixa no quintal, sabe aqueles coisas que vai acumulando no quintal? A gente fala assim, essa tranqueira, esse monte de coisa aqui. Aqui já se tem uma conotação errada dessa palavra, né? Quer dizer, diferente, não que seja errada, diferente. Aqui quando você fala tranqueira, pessoas que não prestam. Então, a pastora Paulinha, mas para nós não era. E a tranqueira suas para nós é que é cacareco. Então, você vê, muda de região para região, né? Isso são costumes, né? Tradições que mudam de região para região. Outra coisa interessante, né? Até a gente passou uma vergonha uma vez por causa disso. Lá a gente costumava usar em abajur luz verde, luz amarela, luz vermelha, para nós não tinha problema. Aí o meu marido, quando a gente mudou para cá, queimou a luz abajur, ele foi comprar, né, irmão? E aí ele ficou, depois que ele foi descobrir que quem usa luz vermelha, amarela, são as casas de prostituição, né? A gente não sabia. Então, você vê que e tão pertinho, porque São Paulo é logo ali, 2 horas de Piracicaba. Mas a gente não muda essa questão do linguajar, de algumas coisas que aqui não se faz e lá é natural pra gente. Então a gente tem muita batalha disso quando você muda de uma região para outra por causa disso. E se você for indo em outras regiões, você vai perceber que essas diferenças existem dentro do próprio Brasil, né? Em regiões existem. Isso são tradições, são mudanças, né? Do povo, da própria sociedade. Então isso acontece em questão religiosa também. Tá, pastora Mônica? E hoje nós vemos muito disso, né? E se há uma confusão muito grande, porque, por exemplo, coisas que talvez se pratique numa região, dentro da igreja, em outra não vai se da mesma maneira, porque a região é diferente. E você não pode, então, usar aquilo como se fosse uma doutrina bíblica.
porque você acaba perdendo, porque a doutrina bíblica, ela é imutável. Inclusive, eu trouxe um resuminho aqui, né, aonde ele vai dizer o que é uma doutrina bíblica e o que é usos e costumes, tá? Então, vamos lá, doutrina bíblica é definida como um conjunto de princípios que servem de base a um sistema, né? Que pode ser literário, filosófico, político e religioso. Quer dizer, é um conjunto de regras ou de ensinamentos para um sistema, né? Doutrina também pode ser uma fonte de direito, né? Doutrina está sempre relacionada à disciplina, tá? E qualquer coisa que seja objeto de ensino. E pode ser propagada de várias maneiras, através de pregações, opinião de pessoas conhecidas, ensinamentos, textos de obras e até mesmo através da catequese como uma fonte de doutrina da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela passa, né, os seus ensinamentos através da catequese, é uma doutrina, tá? Agora, partindo do básico da definição, uma doutrina, né, bíblica, né, podemos dizer que a doutrina é o conjunto de ensinamentos. Devemos entender que o ensinamento cristão deve ser baseado nos ensinamentos bíblicos, tá? Sobretudo os de Jesus Cristo, o Messias judeu, segundo a nossa fé. Então, quando nós falamos de doutrinas, nós estamos falando de doutrinas bíblicas, de um conjunto de ensinos relacionados à Bíblia, tá? E que tem como base principalmente a obra de Cristo, né? Porque se não for a obra de Cristo, como é que nós teríamos esses ensinos, né, pastora Mônica? E aí nós vamos ver, então, agora, o que seriam usos e costumes, né? Eles são o quê? Usos e costumes que muitas das vezes as igrejas colocam como doutrina, são muitas das vezes um conjunto também de regras, mas da igreja. Por exemplo, nós temos igrejas onde as mulheres não podem usar calça. Sim, tudo bem, é uma regra da igreja. Agora, o que eu não posso fazer, pastora Mônica? Dizer que o fato da regra da igreja não usar, as mulheres não usarem calça, acrescenta algo à salvação ou faz com que seja um objeto a mais da salvação. Não posso fazer isso, tá? Porque não tem como, né? Ou mesmo na santificação, tá, irmãos? Muitas vezes é usado como se fosse uma santificação do corpo, né? Mas na verdade eu não posso fazer isso, tá? São regras da igreja que devem, se você faz parte de uma igreja que tem regras nesse sistema, você tem que respeitar porque você está lá. Mas elas não acrescentam nada à sua salvação ou à sua santificação. Não é? Então são coisas de igreja, que muda de igreja para igreja. Tá, então quer dizer que as igrejas que não têm, por exemplo, os usos e costumes com relação à roupa, como é que eles se definem? Bom, nós cremos da ordem e na decência. Não é, pastora Mônica? Que o que nós precisamos é andar na decência. Sim. Isso é bíblico. Nós temos que ter decência. Então, é natural isso. Não temos a questão das mulheres não poderem usar calça, não temos a questão de cabelo comprido, embora a gente goste do cabelo um pouquinho mais comprido, mas não é regra da nossa igreja, não é regra nossa ali, né? Algumas coisas, mas nós ensinamos o que? A ordem e a decência, que é o que a palavra de Deus nos mostra, tá bom? Então, nós precisamos entender que os costumes são ações tidas como regras sociais a partir do respeito, né, repetitivo processo de suas práticas, né? Assim, por serem prolongadas, elas são executadas muitas vezes, elas acabam se transformando em obrigação sobre o ponto de vista de determinada sociedade. É o que acontece, vai praticando e aí acaba virando uma obrigação, tá? Em suma, os costumes são atos habituais que, com o passar do tempo, acabam de se tornar prática comum, enraizada na cultura social. Tá? Quanto à origem, a doutrina ela é divina. Da onde vem a doutrina da palavra? De Deus. De Deus. Quem nos deu? Não foi Deus? Tá? Agora, quanto ao uso e costume, ele é humano. Sim. Ele não veio de Deus, ele é humano. Né? A doutrina... quanto ao alcance, qual é o alcance da doutrina bíblica? Ela é geral, quer dizer, ela serve para todos. Aqui, Estados Unidos, Coreia, todo lugar, a doutrina da palavra ela é a mesma, ela não muda.
deixado para a humanidade. A humanidade. Né, a mesma doutrina que foi há 2000 anos atrás é a mesma doutrina que nós aplicamos hoje. Agora, se você for olhar em questão de vestimenta, que é costumes, né, tradição, já mudou muito. Sim. Né? Até mesmo em Israel. Como é que as mulheres se vestiam 2000 anos atrás como elas se vestem hoje? Já mudou, já houve mudança. Tá? O costume é local. Ele é para a região. Né? A doutrina, ela é quanto ao tempo. Né? A doutrina é imutável, quer dizer, ela não muda. Deus não muda. Quanto ao costume, o costume em si ele é temporário. Você pode prestar atenção que até mesmo dentro da questão da igreja, pastora Mônica, algumas denominações há anos atrás diziam que televisão era pecado, internet, bom, aquela época a internet não era nem tão falada porque não era acessível como é hoje, mas a televisão era pecado, perfume era pecado, sim, usar desodorante era pecado, né? Ainda tem alguns que guardam isso, tá? Mas passado com o tempo, a gente percebe que a visão mudou. Sim. Né? Aquelas igrejas que eram muito fechadas, né, em questão a isso, hoje já não são tão mais, elas já dão uma liberdade, já tem televisão, já usam a internet, né, já a gente vê, usa para postagem, enfim, usa as redes sociais como qualquer outra pessoa usa. Então, quer dizer que o costume, então, não era bíblico, era algo que poderia passar. Como pode passar, né, irmão? Esse é o problema do costume, é que chega uma hora que ele acaba perdendo, né, o seu valor e acaba mudando. Né? Agora, nós tínhamos imprimido uma folha aqui, né, pastora, que sumiu, né? Acho que você não imprimiu, eu imprimi. Ou levou embora. Levei embora. Bom, onde nós tínhamos posto um resumo para você de todas as doutrinas bíblicas. Vamos falar algumas que eu lembro, depois a gente passa melhor aí, tá? Sim. Bom, o que é uma doutrina bíblica, então? Vamos definir isso, irmão, para a gente não ficar perdido. Não vai dar para nós falarmos delas, todas, né? Mas nós vamos citar algumas, por exemplo. A doutrina bíblica, ela começa, por exemplo, com a Bíblia. O que é a Bíblia? Que a gente chama também de bibliologia. Sim. Tá? O que é a Bíblia? Como que a Bíblia foi escrita? Quem escreveu a Bíblia? Quantos anos se levou para escrever a Bíblia? Não sei se você sabe, né? Mas a Bíblia se levou 1.600 anos para ser escrita. Ela teve praticamente 40 escritores diferentes. E quando você olha a Bíblia, você percebe uma sequência. Você não percebe algo assim drástico de mudança, você percebe uma sequência. E eles viveram um espaço de tempo de 1.600 anos, pastora, diferente. Mas a Bíblia, ela se completa. Sim. Então você percebe que houve os homens que escreveram, mas quem estava por trás dessa escrita era Deus. A inspiração, por isso que a gente diz que a Bíblia ela é inspirada, que Deus inspirou esses homens, né, e para que eles escrevessem aí a palavra de Deus, né, irmãos? Então você vai perceber isso. A Bíblia é a primeira doutrina que nós costumamos estudar, sim, porque ela é a nossa fonte de conhecimento também, tá? Depois nós vamos ter a doutrina também com relação a Deus. Quem é Deus? Né? Como Deus se revela, como Deus se apresenta, a questão da Trindade, que para alguns parece um absurdo, que não consegue entender e dá um nó na cabeça, né? Quando você fala de um Deus trino, mas que ao mesmo tempo são três pessoas separadas, né, pastora Mônica, e vira uma confusão na cabeça das pessoas, porque muitas vezes nos falta esse entendimento da Trindade, compreender qual o papel de cada um. Né? O que cada um faz. E aí você vai falar, mas pastora, na Bíblia não tem essa palavra trindade. Não tem mesmo, mas você vai perceber a ação sempre de Deus na questão do plural. Quando a gente olha em Gênesis, a gente vê Deus dizendo, né? Façamos. Quer dizer, se Deus fosse sozinho, ele falaria, faço. Pastor, mas ele estava falando para os anjos. Não, ele estava falando com alguém que tinha o mesmo poder de criação que ele. Ele não ia falar para os anjos que não tem poder de criação. Ele está falando com alguém que tinha o mesmo poder de criação. Façamos o homem, façamos. Na questão de quando ele vem para ver os homens construindo a Torre de Babel, fala, desçamos, né? Então você percebe que está sempre no plural. E até mesmo a palavra Deus é plural. Tem um S no final. Jesus, né, quando os discípulos perguntam, né, como nós podemos ver o Pai, né? Jesus fala, olha para mim, você está vendo o Pai?
Quem vê o Pai... Quem vai entender isso, né, pastor? Exatamente. Né? E da mesma forma ele fala que ele irá, mas não deixará ele sozinho. Que ele enviará o Espírito Santo. O outro consolador, quer dizer, ele mostra o outro, É. né? Quer dizer, outro da mesma espécie, outro igual, mas que é outra pessoa. Então, ali mostra o quê? A questão da trindade, ali, né? Nós vemos também a questão de Cristo, né? É chamado também de cristologia. Sim. O estudo de Deus é chamado teologia, tá, irmão? O estudo de Cristo é chamado cristologia, aonde se vai estudar a pessoa de Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, o Deus encarnado, né? O que houve na encarnação. Porque a gente lê história e acha até bonito, né? Como é que Deus encarnou e tal. Mas a gente não sabe tudo que está por trás daquilo, né, pastora Mônica? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra em vários trechos tudo o que houve para que Cristo encarnasse, como que Cristo agiu quando ele estava encarnado, num corpo humano, né? Ele não usou o poder divino dele, ele usou o poder do Espírito Santo. Sim. Né? Então são várias coisas que você vai entender com relação ao Senhor Jesus Cristo, vai entender com relação à obra que ele fez naquela cruz, porque a gente vê muitas das vezes ali, Cristo morreu na cruz, tá? Mas o que implica essa morte de Cristo? Verdade. Quantas coisas há ali na morte de Cristo? Ali há uma substituição, né, pastora? Porque a cruz não era para Cristo, era para nós. Né? Existe ali a questão da expiação do pecado. Sim. O que é uma expiação do pecado, né? Aí quando você olha lá no Antigo Testamento, você vai ver um dos rituais que Deus deixou lá para o povo, que uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar no local chamado Santo dos Santos, né, pastora? E ele tinha que pegar o sangue de um animal e oferecer esse animal em sacrifício, levar esse sangue diante de Deus e aspergir ali na Arca da Aliança, que era o símbolo do trono de Deus, né? E ali ele aspergia para que Deus pudesse perdoar ou cobrir o pecado do povo, na verdade, para que o povo pudesse ser aceito por Deus. Só que o sumo sacerdote também tinha que entrar sem pecados, né? Coitado. Era um medo terrível, né, irmão? Porque não podia ter pecado, senão ele era fulminado pela santidade de Deus, né? E aí Jesus, então, ele vem e ele se oferece como sacrifício. Se torna o cordeiro, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi o que o João Batista falou quando viu Jesus Cristo vindo. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí a gente vê que Jesus, ele era a oferta perfeita, primeiro porque ele não tinha pecado. Né? Aí nós vamos falar por que Jesus não tinha pecado. Porque nós temos dois pecados que nós podemos carregar, né, pastora Mônica? Que nós carregamos, né? Podemos não, que nós temos. Nós temos o pecado original, por isso que acho que é Davi que vai dizer que em pecado me gerou a minha mãe, né? Sim. E alguns ali confundem esse versículo bíblico, achando que está falando em relação sexual, né, irmão? Tem nada a ver, né? Ele está falando que nós já somos gerados no pecado, já nascemos no pecado, não que o ato sexual entre um casal, marido e mulher, seja pecado, mas nós já nascemos no pecado, já carregamos o quê? O pecado original. Sim. Né? Que é o pecado de Adão, nós carregamos ele. E depois, com uma certa idade, que nós perdemos, já temos consciência, né? Até nós atingimos a razão, temos a consciência, nós começamos também a praticar o pecado por causa da nossa própria natureza. Né? Agora, o que diferencia em Cristo? Cristo não tinha o pecado original. Né? Ele não teve. Por quê? Porque Cristo não foi gerado pelo homem. Né? Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Né? Então a semente era santa. Não houve a participação do homem. Houve, logicamente, Maria ali, que foi uma barriga de aluguel, né? Ali para sustentar, né, a Cristo até que ele nascesse, mas não houve intervenção do homem. Então Cristo não tinha pecado original, já começou por aí. Depois, nos anos que Cristo viveu, ele nunca pecou, ele nunca cometeu um pecado. Então a gente vai ver que Cristo era a oferta perfeita, porque não poderia ser um sangue de um pecador, irmão, porque o sangue de um pecador não podia remir o seu pecado, ele já era pecador, como é que ele ia remir? Né? Então tinha que ser o sangue de um justo, e Jesus era justo. Agora, existem alguns equívocos também na questão das pessoas entenderem essa encarnação de Cristo, como a gente já ouviu algumas vezes. Alguns dizerem
que Jesus, ele se fingia de homem, né? E que ele não sentia dor, que quando ele morreu ele não sentiu dor, que não tinha nada disso. Ou até mesmo alguns acreditam que quando Jesus era pequenininho ele já fazia milagre, né, pastora Mônica? Não, irmãos. O Senhor Jesus, ele viveu como uma pessoa humana. Desde que ele nasceu, ele viveu como um bebê. Sim. Ele foi um bebê em todos os sentidos. Precisou de ajuda, precisou de ser trocado, precisou de ser alimentado. Ele foi um bebê. Tá? Quando ele se tornou um adulto, Jesus viveu como um adulto. Jesus nunca usou da sua divindade para satisfazer nenhum desejo seu. Você pode prestar atenção que, inclusive, na tentação do deserto, o que Satanás queria? Que ele usasse a divindade dele para satisfazer um desejo dele. Jesus se negou a isso. Tá? Ele preferiu passar fome do que usar o seu poder em favor dele mesmo. Porque se ele fizesse isso, ele estaria sendo um Deus egoísta. Ele não veio para ele veio para nós. Sim. Não é? Então ali Jesus, ele não usou nenhuma vez o seu poder. A palavra de Deus vai nos dizer que, na verdade, Jesus abriu mão da sua divindade para que ele pudesse encarnar no corpo humano. Sim. Né? Então ele não usou aqui todos os milagres que foram feitos. Tudo que o Senhor fez foi por intermédio do próprio Espírito Santo. Sim. Que você vai ver que no batismo de Jesus o Espírito pousa sobre Cristo. Não é, pastora Mônica? E até mesmo alguns versículos vai dizer que naquele dia Jesus saiu na virtude do Espírito para curar, na virtude do Espírito para fazer isso. Quer dizer, ele estava sendo usado pelo Espírito Santo, como nós somos hoje. Sim. Exatamente. É a mesma coisa. Então Jesus, ele era a oferta perfeita. Ele não pecou. Embora Jesus perdeu um dia a sua paciência ali no templo, que a gente vai ver que ele perdeu, com aqueles que estavam fazendo, né? Se fosse hoje em dia, ia perder muito, né? Que estavam fazendo comércio com relação às coisas sagradas, né? Mas até ali é considerado uma ira santa. Jesus se irou contra o que estava fazendo com relação às coisas de Deus. Agora, por que a nossa ira não é santa? Porque nós não nos iramos para defender o evangelho. Nós nos iremos para defender a nossa própria vontade, aquilo que nós pensamos, mas não o evangelho. Né? Então a ira de Cristo, ela era justificada por causa disso, tá, irmãos? E Jesus não pecou. Você não vê Jesus xingando, você não vê Jesus blasfemando, você não vê Jesus reclamando, você não vê Jesus murmurando. Né? A gente vê Jesus adorando, Jesus orando, Jesus amando. É isso que nós vamos ver, tá? Então, ele era a nossa oferta perfeita. Então, quando ele toma o nosso lugar na cruz, ele como a nossa oferta, foi o nosso substituto, né? Sim. A nossa oferta. Ali a expiação do pecado, quer dizer, a morte de Cristo foi o que expiou o pecado. O Senhor ofereceu o seu sangue a Deus, né? Não mais diante da Arca da Aliança, mas diante do Santo dos Santos. Ele adentrou no santíssimo lugar que é o céu, né? E ofereceu o sangue ali do sacrifício ao nosso Deus em prol de nós, né, pastora Mônica? Exato. Que também é chamado de propiciação, né? Esse sacrifício de Cristo. São tudo doutrinas bíblicas. Sim. Junto com isso, né, nesse fato do Senhor se oferecer no nosso lugar também, ele também nos justificou, que é uma doutrina bíblica também, a justificação. O que é justificar? Tornar justo. Né? Tirar a culpa. Tirar a culpa. Você falou isso acho que a semana passada. Quer dizer, nós não temos, irmãos, sinceramente, que olhar para nós e falar assim, nós somos justos. Nós não somos. Né? Mas o que o Senhor fez? Ele nos justificou, ele nos tornou justos diante de Deus. Aí o Senhor vai dizer na palavra, que eu não vou lembrar o capítulo agora e nem o versículo, porque eu sou uma bênção para isso, mas que fala que ele cravou na cruz toda a nossa dívida. Acho que é Colossenses, se eu não me engano, né? Que ele cravou toda a nossa dívida ali na cruz do Calvário. Quer dizer, aquilo que nos era contrário, nós não temos mais. Sim. Não é assim? Tá? E isso é uma doutrina. O Senhor, ele nos justificou. Hoje, o Senhor olha para nós e nos vê como justo, mas não pelos nossos méritos. É por isso que nós, quando andamos com Cristo, servimos a Cristo, nunca nos sentimos justos de verdade pelos nossos méritos, mas é pelo mérito de Cristo. Nós somos dependentes dele. Sim. Né? Essa é uma doutrina.
É outra doutrina bíblica que está implícita ali na questão da morte de Cristo. Então, quando você estuda a pessoa de Cristo, você vai entender também tudo aquilo que foi feito na questão da morte de Cristo, né? Nós temos a doutrina também do pecado, né, pastora Mônica? Como é que chama a doutrina do pecado? Você lembra? Não lembro agora. A martiologia, né? Acho que é isso. Que é a doutrina do pecado. Ou seja, o que é pecado? Né? A gente fala assim, roubar é pecado, matar é pecado, fazer isso é pecado. E alguns perguntam, isso aqui é pecado? Não. O que é um pecado? É um erro. Errar o alvo. Na verdade, essa palavra quer dizer errar o alvo. É ir contra os propósitos de Deus, é ir contra os planos de Deus. Entendeu? Deus traçou um caminho para você. Você pega e sai desse caminho. Você errou o alvo. Isso é pecado, é transgressão, é pecado. Embora a diferença entre transgressão para pecado, né, pastora Mônica? Mas é pecado, tá? Então a doutrina do pecado, ela vai nos mostrar isso. Onde que o homem pecou? Tá? Hoje a gente vê algumas pessoas que muitas das vezes eles falam assim, eu não preciso ir para a igreja porque eu sou santo, eu não peco, eu não faço mal para ninguém. Só o fato de pensarmos assim, já estamos pecando. Sim. Né? Inclusive o João, né, vai dizer, o apóstolo João vai dizer assim, aquele que diz que não peca, faz Deus mentiroso. Sim. Né? Porque todos pecam. Não há como não pecar, irmão. Desde que o pecado entrou no mundo, o pecado domina a vida do ser humano. A partir do momento que você se converte, você acaba tendo uma resistência contra o pecado por causa da presença do Espírito Santo na sua vida e do processo de santificação que ele vai começar a gerar em você. Não é, pastora Mônica? Mas você peca ainda. Até pelo fato da pessoa não ter Jesus como Salvador, né, pessoa? Já é o pecado. Já tá no pecado original, né? Já tá no pecado. Então não tem como. Não tem como a gente não há salvação não há sem, né, reconhecer Jesus como Salvador. O pecado original existe. É que às vezes as pessoas confundem o caráter com o pecado. Né? A pessoa pode ter caráter, que é uma coisa, e todo ser humano deveria ter. Né? Questão do caráter. Mas a questão do pecado é outra. Embora o pecado tenha tudo caráter, questão, né? Na questão das boas obras, né? Porque eu faço boas obras, eu acho que eu vou para o céu. Mas a Bíblia fala que não é as boas obras que levam ao céu. É a figura de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus, né? Se não for por assim, nós não chegamos ao céu. Então, essa é uma doutrina também, o pecado. O que é o pecado? O que é errar o alvo, né, irmãos? Depois nós temos a doutrina da salvação, que eu já falei um pouquinho aqui junto com Cristo, né? Que na verdade é a doutrina da salvação, que entra a questão da justificação, da expiação e tudo mais. O porquê que nós vamos ser salvos, salvos do quê? Né? E de quem? E por quê? É a doutrina da salvação. Depois nós temos aí a doutrina do Espírito Santo, que é chamado de pneumatologia. Somos ruins nos nomes, né, irmão? Perdemos nosso índice aqui, né, pastora Mônica? Pneumatologia, né? Que é a doutrina do Espírito Santo. Ou paracletologia também, né? Pode ser usado, acho que os dois nomes. Que também é a doutrina do Espírito Santo, que vai mostrar a pessoa do Espírito, qual é a ação da pessoa do Espírito, por que o Espírito Santo foi enviado. No Antigo Testamento, aonde o Espírito Santo estava, né? Porque tem gente que acha que o Espírito Santo não estava escondidinho no quarto. Não, ele estava, irmão, ele sempre estava agindo, sempre. Sim. Né? Então, hoje, qual é a função do Espírito hoje? Como ele age na vida do crente hoje, do cristão, né? Então, fala-se tudo sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais, né? Sobre os frutos do Espírito, né, irmãos? E sobre o processo da santificação que o Espírito age, como ele faz isso na nossa vida. Tá? Então, essa doutrina vai falar todas as coisas relacionadas ao Espírito Santo. Depois nós temos aí também a doutrina, por exemplo, da volta de Cristo, ou das últimas coisas, né? Escatologia. Você lembra, né? Que é a doutrina das últimas coisas, né? Que vai falar da volta de Cristo, que vai falar da questão do reino milenar, que vai falar da questão da tribulação, né? Do arrebatamento, da segunda vinda visível de Cristo, né? Que nós acreditamos que a vinda de Cristo se dará em duas fases, né? A segunda vinda em duas fases. A primeira, que é o arrebatamento, aonde Cristo não vai descer na terra, nós vamos nos encontrar com ele nos ares, né? Agora, onde a gente tem base bíblica para isso? Em Tessalonicenses, Paulo fala disso, né?
que ao soar da última trombeta, né, aqueles que estiverem mortos em Cristo estarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Então é o arrebatamento, é o que nós estamos aguardando. Sim. Né? É o arrebatamento. Depois passa-se do arrebatamento, acreditamos nós, porque aí também há vários conceitos em cima disso. Alguns acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, outros acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, e outros acreditam que vai acontecer no final da tribulação. Eu acredito antes. Sim. Pelos exemplos que a gente tem da palavra, né, pastora, dá-nos a entender que o arrebatamento acontece antes. O Senhor vai dizer isso para a igreja de Filadélfia, se eu não me engano, que se ela, por ela ser fiel, né, que a igreja de Filadélfia era uma igreja fiel, que ela, o Senhor a livraria da tribulação que viria sobre todo mundo. Né? Então, quando o Senhor diz isso para a igreja de Filadélfia, que a igreja do amor é a igreja do arrebatamento, que é a igreja que vai subir, quer dizer, o Senhor está livrando ela do sofrimento. Por quê? Porque a partir do momento que a igreja é arrebatada, se começa um martírio aqui de 7 anos, que é chamado de tribulação. Tá? Então, nesse tempo, a igreja não estará mais aqui, nós cremos nisso. Quando você olha para o Apocalipse, né, irmãos, e você vê a igreja de Laodiceia, que é a igreja clara da nossa época, né? Então a gente muitas vezes divide que a igreja de Filadélfia são as duas últimas igrejas que é citada no Apocalipse. Que a Filadélfia é a igreja do amor, a igreja que vai subir, e Laodiceia é a igreja que vai ficar na tribulação. É a igreja onde não tem como subir, né? Porque Cristo está para fora dela, né? Leia lá, em Apocalipse vai falar que Jesus está à porta e bate. Quer dizer, se ele está na porta, pastor, onde ele está? Do lado de fora da igreja. Né? E a igreja que se acha rica. Rico sou, não temos falta de nada. E o principal não percebeu. Né? Infelizmente, meu querido, o dinheiro cega. A condição financeira cega. Às vezes você pode prestar atenção na nossa própria vida. Quando a gente está passando por luta, é o momento que você mais busca a Deus. É quando você está na luta, quando você está na batalha, você vai para o monte, né? Você ora, você clama, você vai para o culto, você te apresenta a Deus, você está na luta. Quando as coisas melhoram, cadê o crente? Estou aproveitando a minha bênção, pastor. Está curtindo. Estou curtindo a minha bênção, Deus prosperou, né? Não é verdade? Aí a gente dá uma relaxada nessa questão. Então é muito perigoso essa questão É muito perigoso essa questão de Laodiceia. Eu convido você até, se quiser, ler Apocalipse, é a última carta, capítulo 4, se eu não me engano, né, pastora Mônica? Aonde você vai ver o retrato da igreja de hoje, irmão. A igreja do rico sou, que não tenho falta de mais nada, né? E o Senhor vai dizer para ela que ela era miserável, pobre, cega, sem graça e nua. Essa é a visão que Jesus tem da igreja, irmão. Pelo amor de Deus, até medo. Não dá medo, pastora Mônica? E até uma questão assim que Deus é justo, né, pastora? Porque se Deus ele cobra essa obediência de nós, é verdade? É verdade. E a gente está se esforçando para isso. Para que ele vai fazer, né, que a gente passe pela tribulação se a gente se esforçou? Paulo mesmo diz que a gente tem que se esforçar para alcançar o alvo, né? Verdade. É um esforço, né, para alcançar o alvo. Com certeza. Então seria injusto, né? E Deus não é injusto. Deus né? não é, né, pastor? Deus é amor, né? Com certeza. E a gente vê, então, aí, comparando essas duas igrejas, uma distinção muito clara, assim, né? Da primeira igreja, que é a igreja de Filadélfia, a igreja que sofre, mas é a igreja que tem amor. Né? E a igreja de Laodiceia, que é a igreja que não sofre tanto, tem de tudo, mas não tem o principal, que é Cristo. Cristo está de fora da igreja e ela continua caminhando como se tudo estivesse bem. Ô, tristeza, meu Deus. Né? Às vezes a gente tem que parar para pensar isso, sabe, irmãos? Eu costumo parar muito para pensar isso, né? Às vezes nos cultos mesmo, eu pergunto para o senhor está aqui? É uma preocupação. O senhor está aqui? Né? Porque o fim de Laodiceia não é muito bom, não. O Senhor diz que está a ponto de vomitar da minha boca, né, irmão? Então, eu acho que nós, como igreja, não só como instituição igreja, mas como igreja de Cristo particular, porque nós somos igreja particular de Cristo, cada um é igreja de Cristo,
analisar a nossa vida, em qual eu estou, quem eu sou. Sim. Eu sou do amor ou eu estou na Laodiceia, que eu tenho tudo, não preciso de mais nada, Deus tem sido bom. Né? Então aí é essa doutrina, que se chama doutrina das últimas coisas, né, pastora Mônica, que é falado na questão da escatologia, da volta de Cristo. Tá? Depois nós temos também a doutrina da igreja, que chama-se eclesiologia, onde se fala a questão da igreja. Para que existe igreja? Né? A igreja é uma invenção humana? Não, a igreja nasceu no coração de Cristo. Aonde que nós vamos ver o Senhor falar de igreja? Você lembra? Em Atos, né? Antes um pouquinho ele fala, né? Nos evangelhos mesmo, né? O Senhor revela. Então, inclusive, Paulo ele vai dizer para nós que era um mistério de Deus que estava oculto desde o passado e que agora foi revelado. Né? O Senhor fala isso para Pedro, né? Lembra quando ele diz para Pedro o seguinte: olha, tu és Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Isso, quer dizer, sobre essa pedra que é Cristo, não Pedro. Sim. Aí existe um erro também de interpretação, né, pastora Mônica? Que alguns acham que a pedra era Pedro. Pedro não era pedra nenhuma, irmão. Pelo amor de Deus, mais escorregadia que qualquer coisa. Né? Cristo é a pedra fundamental. Então ele diz, sobre essa pedra que sou eu edificarei a minha igreja. Então nós vamos ver ali a questão do Senhor mostrando a edificação da igreja, que a igreja estava surgindo, Deus estava mostrando ali que esse povo, igreja, já estava no coração de Deus lá no passado, mas não havia ainda sido revelado, porque não tinha como unir judeus e gentios, não tinha, porque Cristo ainda não tinha vindo, né, para poder fazer essa união, quebrar essa inimizade. Então, a partir do momento que Cristo veio, a igreja surge. E o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, irmão. E ela é o quê? Formada de judeus e gentios. Não é isso? Judeus e gentios que formam a igreja. Então, a igreja é a noiva de Cristo também. É chamada de a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha que coisa, não? Tá? Então, a igreja também ela está aqui na terra colocada para ser o referencial para a terra. Assim como era Israel no passado, a igreja para ser o referencial para o Senhor hoje. É por isso, meu irmão, que é importante nós tomarmos consciência de quem nós somos. O que nós estamos mostrando para as pessoas. Né? Quando nós falamos, nós estamos causando às vezes mais escândalo do que ser um referencial de santidade, pastora. Você entende? A noiva, ela tem que ser diferente. É por isso que a gente às vezes pega pesado nessa questão, por causa disso, porque nós temos perdido a nossa imagem, temos perdido aquilo que nós somos. E estamos muitas vezes passando para o povo uma visão de um Deus fraco, de um Deus que não age, de um Deus que é tolerante com coisas, com pecado, quando Deus não é, meu Deus. Ele não é, pastora Mônica. Né? Então a igreja ela é para ser o exemplo, ou quando as pessoas olharem e falar assim, olha, esse povo é a luz, não é isso que ele fala? Que nós somos a luz do mundo, sal da terra. Então essa responsabilidade cabe a cada um de nós assumir, irmãos. Assumir a responsabilidade de ser luz e ser sal, tá? Então isso é particular de cada um, porque Jesus nos colocou aqui, nos deixou aqui para isso. Tá? A igreja é representante do Senhor aqui. E nós vemos também um versículo que diz o seguinte, o Senhor diz, é nesse mesmo versículo que ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor. Né? Quer dizer, as portas do inferno não poderiam avançar contra a igreja. Você pode ver que no início, irmãos, eles matavam os cristãos, eles faziam barbaridades, mas a igreja crescia. Cada pregação era 3, 4, 5 mil almas que eram cheias do Espírito Santo, que ia para um lado, ia para o outro, porque a porta do inferno não pode parar. Um cristão morria, nascia 2 no lugar. Mas e hoje? Quando a gente olha para a igreja primitiva, né, tá certo que já faz 2000 anos, mas a gente olha, nossa, irmão, nós estamos muito longe do conceito de que é uma igreja. Hoje nós estamos mais para um conceito de um clube social, né, pastora Mônica, de uma reunião social, uma reunião daquelas que é feita na Câmara, como é que chama aquilo lá? Uma reunião solene, né, do que uma igreja ativa, como era a igreja de Atos dos Apóstolos.
Aí muitos falam, mas Deus mudou. Deus não mudou. Uma das doutrinas que fala sobre Deus vai mostrar que Deus é imutável. Deus não muda. Verdade. Quem mudou fomos nós. Sim. Nós mudamos os nossos conceitos. Nós mudamos o que era importante para nós. Nós tiramos os nossos olhos do céu e colocamos os nossos olhos na terra. Só isso que aconteceu. Nós esquecemos, né, pastora, que a gente é o corpo de Cristo e ele é a cabeça, né? Exatamente. De estar se colocando, se invertendo essa questão. Nós queremos ser a cabeça e colocar Cristo como um membro. É verdade. Né, inferior. Mas ele é a cabeça. Quem deve comandar a igreja é Cristo, né? Exatamente. Então a gente vê isso acontecendo hoje, é uma tristeza. Né? É algo que nos entristece muito, e às vezes a gente fala, as pessoas ficam até bravas, mas fala sobre isso, a gente pega, mas porque temos que ser a igreja de Cristo, irmão, temos que ser a referência nessa terra, onde nós estivermos, nós temos que ser a referência, não só quando estamos reunidos como igreja, mas em particular, nós temos que ser a referência. Tá? Eu já vi muito cristão que fala assim, mas todo mundo faz, você não é todo mundo, meu filho. Aí que está a diferença. Não é verdade, pastora Mônica? Então, os irmãos da igreja primitiva, eles tinham essa consciência, né? E eu até convido você, se quiser assistir alguns vídeos em questão à igreja primitiva, procura, baixa, assiste, você vai ver como é que eles viviam. Eles não se rendiam, pastora Mônica. O povo que tinha coragem. Verdade. Né? E pregava o evangelho sem medo. Pregava o evangelho da cruz, que é o evangelho verdadeiro, da morte e ressurreição de Cristo, sem medo. Verdade. Hoje você vai pregar, mas e se fulano ficar ofendido? Aí eu vou falar de adultério, mas o irmão ali está com problema de adultério. E se ele ficar ofendido comigo e for embora da igreja? O problema dele, irmão. Se você não pregar a verdade, não há arrependimento, né? Não é verdade? Essa é uma doutrina, é a doutrina da igreja, né? E não sei se tem também as doutrinas do dízimo e ofertas, né? Que é chamado também de mordomia. Mordomia cristã, que também é uma doutrina. E agora eu não vou lembrar mais, porque eu perdi o papel. Né? Depois a gente procura, mas as principais, né, irmãos, são essas daí, para você poder compreender. Tem dos anjos também, né, pastora Mônica? A angelologia, né, que vai falar em questão dos anjos, qual é a função dos anjos, do antigo e agora, na nossa era, o que os anjos fazem, né? Porque, infelizmente, também existe na nossa época adoração a anjos, isso está totalmente errado, né? Então, a gente vai ter também essa questão da doutrina dos anjos. Isso são doutrinas bíblicas, tá, irmãos? Então, isso que eu gostaria que hoje deixar para você compreender o que é doutrina bíblica e o que é usos e costumes. Às vezes nós estamos ouvindo muita pregação em cima de usos e costumes e muito pouco em cima das doutrinas bíblicas. Não é? Eu, uma vez, quando eu era criança, né? Tinha... Hoje a gente fala que era criança, hoje é adulto, né? Mas eu tinha o quê? Uns 14 anos, mais ou menos. E eu me converti numa igreja metodista lá em São Paulo, que buscava o Espírito Santo, mas não tinha muitas manifestações de dons, né, pastora Mônica? Porque era complicado isso para eles entender. As igrejas que tinham mais era a questão da assembleia, que tinha aquelas coisas. E a gente chamava atenção. Foi uma explosão de manifestação de dons, começou a chamar atenção. Então, um dia eu saí da escola, né? Estudava de manhã e fui numa tarde da bênção. Acabou a escola, eu fui na tarde da bênção, que tinha lá perto da escola, subi umas escadas, lembro até hoje, a igrejinha tinha umas escadarias para subir. Tava de calça jeans. Eu tinha 14 anos, né? Cabelinho arrumadinho, andava muito pintado naquela época, usava muita pintura, né? A gente parecia que era festa junina, né? Porque era da época. Volta isso. Vou falar quantos anos eu tenho, não, né? Há uns anos atrás, era da época, da década de 70, né? Era da época. E aí, eu sentei lá para assistir o culto, né? Eu sei que estava uma pessoa comigo, eu acho que era minha irmã. E aí a mulher começou a pregar. Meia do cabelão, do saião, amém. Cada um na sua, né? Aí ela começou a falar, olha, que na bandeja do diabo tá cheio de calça jeans. A bandeja do diabo tá cheio de esmalte vermelho. Na bandeja do diabo tá o pelo da sobrancelha das irmãs. Tá?
cabelo das pernas das irmãs, tá? Não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, tá tudo lá. Eu tô lá na bandeja do diabo, então, porque a mulher tá descrevendo eu. Aí, pastora Mônica, eu sei que, embora a gente não tinha compreensão, eu saí pensativa naquilo, achando que era verdade, porque eu não tinha o conhecimento bíblico, eu tinha acabado de me converter. E aí eu tentei entrar no esquema, né, pastora Mônica? De deixar o cabelo crescer, de não usar mais pintura. Mas eu tinha 14 anos, gente. Não deu certo, não. Foi uma semana. A minha santidade durou uma semana. Peguei e falei, Deus, não vai dar, eu vou ter que ir para a bandeja do diabo, porque não tem jeito. Eu não consigo viver essas regras. Mas era tido e era colocado como salvação. Sabe, irmãos, isso aí é uma heresia. O diabo está pouco preocupado com a roupa que você veste. O diabo não está nem aí com o seu cabelo, se você pintou de verde, amarelo, roxo, cor de abóbora, ele não está nem aí com isso. O que o diabo quer é destruir a sua vida espiritual. É isso que ele quer. E se roupa for a questão para salvação, coitado dos índios, vai tudo para o inferno, porque anda nu. Não é, pastora? Coitadas das pessoas que tiveram uma doença e que ficaram careca, também não vai para o céu, porque coitado, perdeu o cabelo, perdeu a santidade. Vamos cair na real, irmão, século 21, né? Nós estamos. É isso, né? Século 21, né? Não é não, né? Vamos cair na real, irmão. Santidade vai além de vestimenta. Santidade vai além de aparência externa. Sim. Santidade é o viver diário nosso, é a nossa forma de falar, de agir, de pensar, nossa forma de ser. Isso é santidade. Santidade não começa do lado de fora. É fácil a gente mudar do lado de fora, pastora Mônica. É fácil. Agora o duro é mudar aqui dentro. Sim. O duro é tirar o ódio do coração. O duro é aprender a perdoar. O duro é aprender a ouvir e se calar. Não é? O duro é a gente aprender a não ter inveja do irmão que prospera no nosso caminho, ou até mesmo do ímpio que prospera no nosso caminho. Santidade é você orar por aquele que te ofende. É você abraçar o seu irmão sem nenhum preconceito. Isso é santidade. Agora analisa, e outras coisas mais, né, irmãos? Se nós temos vivido santidade. E a santidade é que não vai nos levar aos céus. Né? Tem uma pergunta aí, Má? Deixa eu ver se dá para nós responder. Qual a diferença do Espírito Santo pairando sobre as pessoas e habitando nas pessoas? Foi a Beth? Foi a Beth. Beth, um abração para você aí, Beth, né? E a pergunta da Beth é a seguinte: qual a diferença do Espírito Santo pairando sobre as pessoas e habitando sobre as pessoas? Tá? Na questão do Antigo Testamento, né, pastora Mônica? O Espírito não habitava nas pessoas. Por que ele não habitava? Ele agia, né, pastora? Não habitava dentro porque ainda não tinha concluído a obra, né, da ressurreição de Cristo. Exatamente. Né? Depois que Cristo veio, morreu, ressuscitou, se ascendeu aos céus, aí ele veio diretamente agir aqui, né? Mas nessa questão ainda não era a função dele, né, pastora? Não, e ele, na verdade, não podia, né, pastora Mônica? Podia. Por quê? Lembra que eu falei dos sacrifícios, né? Os sacrifícios que eram oferecidos a Deus não tinha poder de perdoar o pecado. O sacrifício do animal não tinha poder de perdoar o pecado. Ele apenas cobria o pecado. E o Espírito Santo não pode habitar no meio de sujeira, que pecado é sujeira, é inimizade com Deus. Então, o Espírito Santo não podia habitar dentro da pessoa, e porque também, como você mesmo disse, a obra não tinha sido feita ainda. Né? Então, o que acontecia? E não era em cima de em todas as pessoas, eram algumas escolhidas, né, por Deus, que eram os profetas, sim, né, que ele vinha e pairava. Ele ficava sobre a pessoa, para a pessoa ser usada em dom de profecia, de visão, de revelação, o que fosse. Mas ele não habitava ali, ele não podia. Tá? Por causa da obra de Cristo que não havia sido feita ainda. Tanto é que quando Cristo morre na cruz, o sangue de Cristo, ele verte até para o Antigo Testamento, porque nenhum deles tinha ascendido aos céus. Não podia. Estava todos lá no lugar dos mortos, né? Sim. Mas quando Cristo morre, o seu sangue corre ali, e aquelas pessoas do Antigo Testamento que morreram na fé, aguardando o sacrifício de Cristo, recebem então o direito também
de subir aos céus, né, de ser ascendidos aos céus. Hoje o paraíso, por exemplo, está debaixo do trono de Deus, né, foi levado ao céu. A Bíblia vai dizer que o Senhor levou cativo o cativeiro, né, irmãos? Então, ele levou aos céus. Aí, o Senhor pega no Novo Testamento, depois da obra consumada, ele mesmo diz que ele vai e vai enviar um outro Consolador para que nós não estejamos só. Por quê? Quando a gente recebe a Cristo, o nosso espírito, ele renasce. Sim. Que é o que a gente chama no esquema dessa doutrina. O novo nascimento, né? Que é o novo nascimento ou como é que chama? Tem outro nome isso também. Regeneração. Sim. Né? Que é a regeneração. O nosso espírito nasce. Só que se o nosso espírito ficar sozinho, ele não tem muita força contra a carne, porque a carne é poderosa. Sim. Então Deus envia o seu Espírito para morar em nós e ajudar-nos e fortalecer o nosso espírito para que a gente possa vencer a nossa carne. Sim. Hoje o Espírito não paira no cristão, ele mora no cristão. E isso é mais responsabilidade ainda. Né? Porque, como nós já falamos, ele não habita em local sujo. Sim. Tá? Quando um cristão não anda nos princípios do Senhor, não caminha com Deus, logicamente que o Espírito Santo se afasta. Sim. Né, pastora Mônica? Ele não é conivente com o pecado. Tá? Você que é cristão já deve ter sentido isso. Às vezes você vai assistir algum filme, dá um negocinho estranho, né? Assim, fala assim, não assisto isso não. Você fala, mas que coisa, me sentindo incomodada, envergonhada, coisa estranha, porque o Espírito está envergonhado. É verdade. E hoje Não nós agradou. somos chamados também o templo do Espírito Templo do Santo, né, Espírito pastora? Santo, Porque no Antigo Testamento havia necessidade dos templos para que a glória do Senhor ali se manifestasse. Depois da morte de Jesus, o que aconteceu? Não tem mais templo, Verdade. né? O véu se rasgou, não tem mais o templo. Hoje a glória do Senhor é em nós mesmo, né? Paulo fala que nós somos o templo. O templo vivo, né, O pastor? templo vivo. É isso aí, olha, mais responsabilidade ainda para você. Hoje Pensa nós que é temos fácil que ser cuidar, né, crente. daquilo. Tem gente que acha que ser crente só ir para a igreja, né? Não, irmão, tem muito mais coisa envolvida aí nessa questão do cristianismo, né, irmãos? Bom, eu espero que os irmãos tenham aí entendido alguma coisa, né? Disso que nós falamos. E a semana que vem a gente vai falar um pouquinho das igrejas do Apocalipse. Sim. Né? Eu toquei no assunto hoje e eu gosto de falar um pouquinho das igrejas do Apocalipse. Vamos falar de Filadélfia e de Laodiceia, que são as duas igrejas ali últimas do Apocalipse, que simboliza a igreja do arrebatamento e a igreja da tribulação, né, irmãos? Amém. Então, vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre isso. Eu espero que você tenha aí entendido. Obrigado, os irmãos que estiveram conosco aí. Não vai dar para nós lermos o nome de todo mundo. Muita gente, Né? Hoje. Bastante irmãos aí que participaram conosco, que Deus te abençoe e que se você tiver perguntas, pode ligar, pode mandar pelo WhatsApp ou pode escrever aí mesmo, né, nos comentários também, não há problema nenhum. Que nós soubermos, a gente responde, que não soubermos, a gente vai pesquisar e depois a gente fala para não falar besteira, né, irmão? Porque às vezes a gente fala besteira também, irmão. Né, pastora Mônica? Depois a gente tem que ser corrigido, né? Então, a gente às vezes vai pesquisar para poder falar, é brincadeira, né, irmão? Às vezes quando a gente não tem conhecimento, né? Eu interpretava um versículo errado, que eu fiquei com vergonha de mim, né? Mas eu não tinha conhecimento, eu tinha aprendido errado, né? Depois, quando eu escutei do lado certo, eu já mudei. Né? E a gente, isso daí, ninguém sabe, né, pastor? Não. É o caminhar nosso até a vida de Cristo, a gente é um eterno Aprendiz. não, né? Aqui na Terra, um aprendiz, né? Exatamente. Até Cristo voltar. E não podemos ter medo disso, né, É. irmãos? Errar e depois você concede. O que não podemos errar muito em questão de doutrinas, isso é perigoso, né? Mas em questão de muita interpretação de uma coisa, né, ali, a gente acaba muitas das vezes falhando, né, irmãos? Mas estamos aí aprendendo. E você aí vai nos ajudando nesse aprendizado em nome do Senhor Jesus, né? Que assim nós crescemos juntos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Deus te abençoe. A pastora Mônica vai estar orando por você. E segunda-feira que vem a gente está aí de volta em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Segunda-feira, a partir das 8 horas, Isso. tá? Então, esperamos os irmãos. Até semana que vem. Curve a sua cabeça, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos o seu nome santo, Pai, por esse momento, Senhor, em qual nós compartilhamos a palavra com nossos irmãos, Senhor. Oh, meu Pai, da mesma forma que o Senhor falou também conosco aqui, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor, e que o Senhor venha nos sustentar, Senhor, através da Tua palavra.
Pai querido, e venha dar uma semana de vitória a cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tô bastante, meu. Hã? Até o pastor Saulo estava aqui.